Oi, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Conectando aqui ao vivo para nossa live. Hoje vamos falar sobre as dificuldades que a mulher enfrenta e como sair dessas dores. Vou digitar aqui o título da live enquanto eu espero a Dani entrar. Oi, Dani, tudo bom? Vou digitar aqui o título da nossa live hoje. Oi, Cíntia, tudo bom? Boa noite. Oi, Roger. Hoje vamos falar sobre como enfrentar as dores e sair delas. Vamos ver se eu consigo digitar aqui. Já puxando para a live. Que bom que você está aí, Cíntia. Saudades também. A gente precisa viajar mais vezes, né? Oi, Dani. Olá, tudo bom? Já chego concordando que a gente precisa viajar Sim, mais vezes. precisamos viajar mais vezes. Tá me ouvindo Aí, bem? mas tô achando que tá escuro o meu vídeo para vocês também ou é só para mim? Para mim tá bom, consigo te ver bem. Ah, então tá, aqui que tá escuro só, então tá tranquilo. O pessoal tá E chegando aqui. aí, aguardamos. Vamos chamar mais gente aqui enquanto o pessoal tá entrando. Vou compartilhar a live aqui com as amigas. Eu já vi aí alguns amigos e amigas chegando. Oi, Ana, Alexandre, Roger. Oi, pro pessoal. Mandando aqui pro pessoal que eu sei que acompanha a gente, que tava Ah, esperando o horário da beleza. live. Eu vou fazer isso também. Estou mandando aviãozinho aqui. Pessoal, vocês que já estão conectados aí, fala pra gente, o som tá bom para vocês? Estão ouvindo direitinho? Oi, Aline. Olha quanta gente conhecida, coisa Que boa, né? legal, coisa boa. Bastante gente conhecida e bastante gente que está entrando e vai começar a ouvir a gente, né? Dani, César e Cíntia confirmaram aqui, tá tudo certo, som e imagem ok. Bom, gente, iniciando o nosso papo hoje, quero contar para vocês que eu e Dani não fazemos roteiro, que a gente já sabe que a conexão é forte e que a gente tem a mesma linha de raciocínio, a mesma mudança de mentalidade que uma teve, a outra teve também. Então é fácil a gente acabar se alinhando em alguns assuntos, por isso a gente deixa o rio fluir mesmo. A gente entra no flow e fala a verdade para vocês. Então, eu quero agora contar para vocês e para Dani ao mesmo tempo como é que vai ser essa nossa sequência aqui da live. Eu sentei agora há pouco. Porque assim, a gente deixa fluir, mas a gente não é desorganizada, né, amiga? Eu aprendi com você que a gente pode fazer um roteiro, né? As anotações estão aqui, ó. Agora há pouco os apontamentos também. Exatamente. 5 minutos antes de ligar o telefone aqui. E é o seguinte, a direção que a gente tem hoje para essa live é falar exatamente das dores que as mulheres modernas enfrentam hoje em dia e como elas podem se levantar, se livrar desses problemas e ser vencedoras na vida. Hoje, especificamente, como a Dani é psicóloga, nós vamos falar sobre a psicologia positiva, que é um dos assuntos que a Dani domina pra caramba, né, Dani?
Rafa, querida, posso? Eu já começo, né? Agora eu já na última live eu estava quietinha, agora eu estou no meu território, eu posso chegar chegando. Sim, gente, assim, ó, psicologia positiva é um dos, e é uma das mais recentes paixões. Eu estou acabando agora uma pós em psicologia positiva. Então, assim, é novidade também, de um ano e pouco, que eu vim conhecendo, vim me apaixonando, e eu tive a grata surpresa de ver que várias coisas que eu já usava no consultório, várias técnicas, eu ia até intuitivamente, já estavam citadas, indicadas na psicopositiva. E tem muito a ver com coisas que a gente fala. Só que, além disso, eu não posso deixar de dizer que o meu forte, assim, minha grande paixão mais antiga, é terapia familiar sistêmica, são os relacionamentos em geral, família, casal. Então, e sexologia, claro. Então, eu fui achando que tudo isso foi se integrando com a psicopositiva e vem a calhar muito com o que a Rafa propôs de tema hoje, que sim, onde é que as mulheres, como que as mulheres modernas estão se relacionando e como que podem sair mais positivamente dessa jornada maluca, dessas dores, desses tropeços que às vezes a vida nos dá, sim. Segue o roteiro. Exatamente. Então vamos lá. Primeiro eu quero dar um apanhado geral, contando para o pessoal que não me conhece, não conhece a minha história, porque a gente fala sempre disso, né? Da mulher viril, da mulher moderna, mulher forte que precisa se reinventar, vencedora no trabalho. E quero dizer para vocês que o meu histórico é mais ou menos esse. Quando a gente fala de superação, é exatamente aquilo que eu passei, aquilo que Dani passou. E no exemplo de hoje, que a gente usou para fazer a chamada do vídeo aqui dessa live, falava sobre mulheres que enfrentam preconceito no trabalho, mulheres que precisam se reinventar, criar filhos sozinhas, mulheres que são abandonadas pelos maridos que muitas vezes ficam com essa família disfuncional, mulheres que sofrem preconceito, que chegam a ser demitidas ou perder trabalho pelo fato de serem ou mulheres ou pessoas bonitas e que não poderiam estar naquela posição, simplesmente por ser mulheres. Situações em que as pessoas passam hoje em dia e que muitas vezes nem se acredita que seja verdade, mas que nós acabamos vivendo na pele. E agora com a internet, a gente bota a boca no mundo mesmo e conta para vocês não só a parte dos bastidores de essas situações existirem, mas também da gente ter enfrentado e aprendido a superar cada uma delas. Porque quando a gente olha para trás, a gente enxerga pessoas passando pelo que a gente passou e se batendo sem saber qual é o caminho para seguir para não sofrer nessa jornada. Então, o meu papel e o papel da Dani hoje é exatamente esse. Contar para vocês como enfrentar essas situações. E aí eu quero fazer, então, esse apanhado geral, contando para vocês que, num primeiro momento, eu como mulher, perdi meu emprego para um outro homem. Porque dentro de uma grande construtora, eu trabalhava com um parceiro de trabalho, eu tinha um par junto comigo, e a gente passou por uma situação dessa, onde o gestor precisava escolher uma pessoa só. E a pessoa que ele escolheu foi um homem, porque ele não tinha filhos. É difícil, mas a gente passa por isso. Depois, num segundo momento, passei por situações dentro da própria igreja, aonde, pelo fato de eu estar separada, chamavam a minha atenção dentro da igreja, porque eu era uma ameaça por ser uma pessoa divorciada. Num terceiro momento, passamos pela situação da separação, por um divórcio, aonde, por eu ser mulher, eu era a figura mais frágil e por causa disso eu perdi a minha casa. Eu acabei saindo de casa contra a minha vontade com 2 crianças pequenas. E durante todo esse processo, eu não tive um acompanhamento efetivo, seja da igreja, seja da psicologia, seja de um profissional
que pudesse estar me apoiando nisso tudo. Então, a pergunta para a Dani hoje é: como essa mulher consegue ajuda diante desse caos instalado? Ai, ai. Primeiro, queridona, por conhecer um pouquinho, um bom pouco da tua história, por a gente já ter conversado tanto, e eu saber os saltos que tu deu nessa vida, a força com que tu reagiu, é que eu te admiro tanto e que também ajuda nosso vínculo a ser tão forte, né? Eu sei um bom pouco das tuas batalhas, muitas eu não estava lá, né? Ultimamente, eu cheguei quando tu já estava nessa virada, mas é admirável, eu adoro te escutar e ouvir a tua disponibilidade de te usar de exemplo para outras mulheres. O que eu posso, gente, vocês também podem, né? Então, parabéns, parabéns. Outra coisa também que tu falou, que eu estou ouvindo, é o teu trabalho, diferente do meu, a psicologia tem bastante homem, mas é uma profissão vista ainda bastante como feminina. Na época da faculdade tinha 2 homens e 38 mulheres. Nossa, Agora que diferença. na tua é o contrário. Então, eu vejo, eu já fui contigo em obra, eu já te vi lá no meio daquela marada, dando ordem. Então, claro, é diferente. Mas, embora tu teve que enfrentar essa coisa com emprego, ser preterida por ser mulher, no caso, o ser mãe, de certa forma, e profissional liberal, a gente se equilibra. E esses dias eu estava pensando quantos anos eu levei a carreira assim. Ia, mas deixava manhãs livres para ficar com as meninas. Não era aquele investimento que hoje eu posso dizer que eu estou plena no investimento profissional, né? Então, a gente também tem que contextualizar a situação de cada uma. Sim. Né? E é bem importante. Bom, respondendo a tua pergunta, como enfrentar? Né? Eu vou generalizar as dores em geral. Tu sabe que a primeira coisa, quando eu sentei aqui, e eu sabia que viria algo assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aceitar que existe a dor. Aceitar que existe uma situação de crise e se permitir sentir os sentimentos. Você já pode me perguntar, Dani, peraí, mas a tal da psicopositiva que eu tanto anunciei, que história é essa? Sabe o que é? É que também a gente tem que cuidar com essa onda. Esses dias mesmo eu gravei um vídeo que a psicopositiva não nega os sentimentos negativos. Porque a gente é composto de toda a gama de sentimento e todos são necessários. Então, essa onda de... Tem gente que já está falando de positividade tóxica, não sei se você já ouviu falar nisso. Sim, porque daí a pessoa acaba se enganando, falando sempre que só o positivo existe e vive uma máscara, né? Uma mentira. E te cobra o tempo inteiro, gente. E aí que eu quero chegar. Para mim, o principal para enfrentar qualquer coisa é sair da zona de cobrança. Porque aí a gente fica, eu tô aqui, como tu citou antes, ai, eu tô sem apoio, perdi emprego, acabou meu casamento, mas eu não posso sofrer, eu tenho que ser fortona. Ou como a gente diz, eu posso na live usar, tem que ser fodona o tempo inteiro, né? E isso é irreal, porque aí vem 2 dores sobrepostas. A dor do sofrimento, que a gente fica sublimando, que a gente fica empurrando, escondendo, e a nossa... E a dor da briga e da cobrança que a gente faz com a gente mesmo. Então, a primeira coisa que eu digo que tudo na vida é um processo. E para começar o processo de ficar bem após uma dor, uma crise, é ok, aceite que tenha dor e que tenha crise. Enfrentar a realidade. Como é que você vai tratar de um problema se você nega que ele existe, né? Perfeito, se permita sentir. Ai, eu não posso chorar. Tem várias pessoas, não, eu tenho que estar bem, eu acabei meu casamento, mas tá tudo bem. Eu tô ótima, eu digo, querida, se morre alguém da tua família,
O que que tu vais fazer? Qual é a reação normal? Qual é a reação normal quando morre alguém, Rafa? A gente sai do enterro. Chorar, sentir a dor, você vai chorar pela saudade da pessoa. A gente faz o luto daquela morte. Então, quando acaba uma relação, é um luto. Quando perdeu um emprego, é um luto. Até quando tu citou, eu não fui apoiada, fui rejeitada na igreja, tu também faz o luto daquela expectativa de acolhida que tu tinha, e mais a tristeza pela frustração. Então, eu costumo dizer que o primeiro momento é como se fossem estágios. O número 1 é ok, aceita, te permite de tá doendo, tá, e tá tudo bem, chora, fica mal por um tempo, te dá esse tempo de presente, te permite sentir. Dani, com 2, 3 filhos, você tem dois, um casal de filhos, com 2 filhos em casa, como é que eu faço? Sim, eu sei que a gente não vai agora para a cama desmoronar e deixar as crianças lá sem atenção. As crianças sem mãe, né? Antes de Criança. você contar, então, deixa eu ver se a minha experiência foi bem sucedida. O que é que eu fazia? Eu tinha 2 crianças, um tinha 5 anos, outro tinha 10 anos naquele momento da separação, e eu decidi criar um mundo para eles, mas não aquele mundo de fantasia, mas manter a estabilidade emocional do mundo que eles viviam. Então, por exemplo, eles não me viram chorar durante os primeiros dias da separação. E eu tentava mantê-los na mesma escola, convivendo com os mesmos amigos, porque na minha cabeça eu entendia, bom, já que eles vão morar numa casa sem o pai e deixar de conviver diariamente com esse pai, já vai ser uma quebra de vínculo muito forte. A gente saiu de casa, então o lar que eles nasceram, eles perderam, e a convivência com o pai. Então eu mantive na escola, mantive convivência com os amigos, promovia passeios com eles diariamente no final de semana e evitava ao máximo que eles me vissem chorando ou falando de problema no casamento, né? Uma das coisas que eu sempre priorizei foi separar na cabeça deles que, apesar de pai e mãe não se darem bem, o casamento não deu certo, mas eles continuavam tendo um pai e continuavam tendo uma mãe. Então, assim, vamos dizer que eu não consegui criar um mundo Disney para eles, mas eu tentei afastar eles o máximo possível, assim. Não fiquei expondo a situação de dor. Então, eles entenderam a realidade que eles estavam vivendo, mas o meu emocional eu segurei a barra sozinha, não fiquei expondo para eles. Rafa, adorei principalmente quando tu falou a diferenciação que tu fez entre o casal, mas que eles, não existe mais casal, não existe aquela família. Então, tu sabe bem isso, a gente já fez live. São 2 famílias parentais, mas eles têm pai, têm mãe, têm as 2 famílias. Perfeito, porque a pior coisa, tu detonaria a cabecinha deles e ficar falando mal do pai deles. Tu pode até pensar à vontade, mas não pode falar, né? É aquela coisa, fica dentro de ti. Agora, assim, ó, a gente não pode, tem muita mãe que separa, essa é outra dica para as mulheres, e acaba se apoiando nos filhos. Eu não vejo problema, tá? Em de vez em quando eles nos verem emocionados, eles nos verem chorar. Não digo se atirar no chão da sala e se desligar. Sem mimimi, sem vitimizar, por favor, né? Mostrar que mãe e pai é ser humano, mas também não é o filho virar conselheiro, né? Quem que é o adulto da história? Perfeito, por isso que a gente tem essa sintonia. Exatamente, minha amiga. Tem pai e mãe que botam os filhos de conselheiro, botam os filhos no lugar de pais deles, tudo aí é um peso. Mas também, e cada dia mais eu falo que não dá para ir para os extremos da régua, que a gente já falou, mas quanto mais no equilíbrio, melhor. Então, assim, tu tá emocionada, tu tá numa semana muito pesada, acabou de estar saindo o divórcio, meu Deus, e além de tudo tem as contas, e eu posso manter as crianças na escola ou não, que tu falou.
Ok, se tu estiver triste, as crianças podem saber. Olha, crianças, hoje eu não estou muito legal, tá? Mas vai dar aqui a janta, mas eu vou lá para o quarto, vou deitar mais cedo, que eu não estou muito bem. Eles têm que saber que nós somos humanas, pais são humanos. Eles podem ter tristeza, eles podem dar uma choradinha. Agora, aí a gente volta. Né? E só complementando, acho muito certo também, respondendo a semi-pergunta, tu teres tentado manter o máximo possível dos vínculos e da rotina das crianças. Que essa é outra dica também que a gente dá. Separou, mudou de casa. O que eu posso manter? Minhas condições me permitem manter na mesma escola, com os mesmos colegas, convivendo com os mesmos amigos, rotina. É bom para as crianças e é bom para essa mãe que se sente mais aliviada também, né? É uma Sim. coisa para lidar. Eu tinha a impressão que eu ajudava na estabilidade emocional deles por não mudar a rotina, né? E isso que você comentou, da gente se permitir, se deixar ser humano. A gente tinha um código, porque muitas vezes eles chegavam da escola assim, ansiosos, querendo contar coisas, tudo empolgado. A minha menina fala demais, fala mais que eu, então ela chegava querendo contar muita coisa e tinha dias que a minha cabeça simplesmente não funcionava, travava, eu estava cheia de problemas para resolver, com o meu emocional no chão. Então o nosso código era: a mãe hoje não tá legal, a mãe não vai conseguir escutar você direito. Dá pra gente conversar depois? E aí eu ia pro quarto, bem do jeito que você falou. Então, muitas vezes aconteceram, por exemplo, de eu deixar eles vendo filme, vendo desenho, montando quebra-cabeça na sala, e eu simplesmente dizia: olha, a mãe não tá legal, a mãe vai pro quarto. E esse era o nosso código. Eles sabiam que eu precisava daquele tempo para mim, porque se eu continuasse com eles naquele momento, eu ia ficar irritada, eu ia ficar estressada, eu ia começar a brigar. Então, para que não desse BO dentro de casa, eles aprenderam que a mãe precisava do tempo dela. Perfeito, Rafa. E eles aprendem a lidar, e é bem isso, tu preveniu uma situação muito pior dentro de casa. Estava falando, eu estava lembrando, tu sabe que eu também estou separada, já faz uns 5, 6 anos. Quando eu separei, tinha a Dora com 7 aninhos, fazer 7, e a Lina com 14. E no primeiro fim de semana, e eu ali com elas, e aquele... E aí a Dora queria aprender a andar de bicicleta. E eu pensando, vamos. Aí de tarde eu fiz, peguei, andei a avenida inteira, ensinei, corri atrás, fiz toda aquela história. Daí chegou a tardinha, eu disse, menina, agora, nem já brincou, já passeamos, já fizemos, a maior já era adolescente. Agora vocês fiquem aí, se organizem, que eu vou pro meu canto. E tu sabe, no quarto, me enfio no quarto, né? E elas foram aprendendo que, ok, que tá tudo bem. E que às vezes pode estar triste. Então, quantas vezes a gente conversa muito lá em casa também, mas chega uma hora, elas já me olham assim, hoje tu vai ir pro quarto, né? Isso quer ficar quietinho. Elas já Também... sabem que você tem o seu tempo e precisa do seu espaço, né? Então, ontem a gente chegou jogando, daqui a pouco. Então tá. E a gente pode dividir. E aí entra a outra coisa que eu ia dizer, que eu ia falar em circular por todos os territórios. O da tristeza, o da alegria, o da maternagem, o da profissional, o de poder ser mulher e de poder ser ser humano também. Porque Todas as fragilidades e alegrias que isso traz. uma das coisas que a gente sabe que a mulher moderna enfrenta é esquecer de si mesma, né? Porque a gente precisa dar conta de tudo, ser a mulher maravilha, ser responsável, ser profissional bem-sucedida, e de repente a mulher mesmo vai ficando para trás, né? Quem é que cuida das pequenas coisas que a gente precisa, né? Amiga, vamos dar um exemplo do que a gente já falou, que a solidariedade, a amizade, o crescer juntas, é outra coisa que eu tinha posto aqui na lista de como superar.
E nisso tudo faz parte a gente ter sintonia, não quer dizer pensar igual em tudo e mudar de opinião uma com a outra, ou aprender uma com a outra, ou discordar e continuar amiga. E esses dias eu ia muito contigo, porque tu falou a palavra agora, a expressão Mulher Maravilha. E eu vou te contar que eu tenho um ranço, mas um ranço com a história da Mulher Maravilha, com essa analogia. Eu sei porque eu mesma já falei mal da Mulher Maravilha várias vezes, né? Quando a gente falava, por exemplo, sobre o código da feminilidade, de como a mulher tem que ser delicada, eu costumava dizer para as meninas: nossa, você quer ser a Mulher Maravilha? Só que você esquece que a Mulher Maravilha resolve o problema de todo mundo e volta para casa sozinha no final da noite. Vai ficar chorando agarrada no travesseiro. Fui eu que inventei essa. Há muitos anos, no Dia da Mulher, sempre vinha aquelas imagenzinhas, os cardzinhos, parabéns, você, Mulher Maravilha, guerreira. E eu olhava aquilo e tu sabe, me subindo e descia. E eu pensava, pelo amor de Deus. E eu gravei já vídeos vários anos, stories que já pagaram, e esse ano já está programado que eu vou de novo bater nessa tecla se eu receber uma que seja dessas mensagens. Por quê? Na minha leitura, isso é quase um endosso, não é nem só porque volta sozinha para casa, não, amiga, porque também eu acho que tudo bem. Mas, para mim, a gente cultuar, não a do filme, mas essa posição de sermos as Mulheres Maravilhas, vem exatamente contra o que eu falei no início. Porque a Mulher Maravilha só se ferra, só se lanha, como tu falou, só se arrebenta, e tem que dar conta de tudo. E o pulo do gato que eu quero trazer hoje é que a gente não tem que se exigir dar conta de tudo. Eu sempre brinco, gente, ser mulher, eu adoro. Eu não queria nascer homem, não, que escolher, se eu puder escolher, porque eu adoro toda essa coisa do universo feminino, tu sabe disso, né? Tu conhece a piruagem. Mas ser mulher dá trabalho. A gente já tem uma sobrecarga histórica de papéis. E aí, se a gente exige que tem que dar conta de tudo perfeitamente, virar guerreira, a gente está botando implicitamente essa mensagem que sim, que esse é o papel da mulher. E não é porcaria nenhuma. Eu digo, gente, ser mulher já dá trabalho. Mulher Maravilha não pode vir nenhum. Me largue dessa. Não precisa nem listar muita coisa, já dá trabalho sozinha, simplesmente pela rotina do dia a dia, né? Casa, filho, trabalho. Gente, não precisa ser Mulher Maravilha, não precisa fazer mais do que os outros. Calma, você já tem jornada dupla, jornada tripla, simplesmente por ser mulher. Então, presta atenção em si mesma, nos seus limites. Lembra que você é ser humano, que você precisa de cuidado e que se você não cuidar de você mesma, vai ser difícil encontrar alguém que cuide mais ainda. E aí, né? Que eu tinha posto aqui no roteirinho, que é como sair das dores. Bom, primeiro é aceitar que está doendo. Segundo, é permitir sentir o sentimento. Terceiro, tu não vai, tudo bem, tu tem o período do luto. Agora tu não vai te enterrar junto com o caixão, seja do relacionamento, do emprego, do que for. Então a gente passa um período, eu digo, a gente vive bem a dor e o luto no momento, para não carregá-la o resto da vida com a gente. Para elaborar naquele momento. É que nem aquelas pessoas, não aceito que o meu casamento acabou, fico vivendo em função de raiva do ex, ou família do ex. Não, gente, deixa a dor acontecer, aceita o término do ciclo, o que for que acabou, que te provocou a dor naquele momento, para daí enterrar ali e poder fazer a segunda parte. Quer dizer, bom, já chorei, já senti, já respirei, agora eu vou pensar para frente. Virar a página, né?
dizer, eu chamaria, inventei agora, eu criaria como uma fase, a fase do espelho. É como se fosse a hora da gente se olhar no espelho e dizer, deixa eu pensar em mim agora. Quem eu sou? Uhum. Quem é que está gritando aí sem parar? Não sei, também tô ouvindo. Quer um cachorrinho aí? Parece, né? Eu tô até com o vidro da sacada aqui fechada para não fazer barulho. Tava com medo que o ar-condicionado fizesse. Voltando, me desconcentrei pensando aí no bichinho. Olha só, quem eu sou? É a fase da gente olhar no espelho e dizer assim, tá bom. Então, agora, quem eu sou, do que eu gosto, eu costumo, para pacientes, falando em mulheres agora, que quase 50% da minha clientela é homem, para as mulheres, digamos, nesse caso. Estou sozinha, eu estou sem emprego, eu estou sem alguma perspectiva, eu tive uma grande frustração, a igreja não me cuidou, a família não está me apoiando. Ok, então, peraí, deixa eu olhar no espelho e pensar. Eu sou uma mulher adulta, tenho minha inteligência, tenho minhas capacidades, eu posso cuidar de mim. E aí vem a fase fênix que a gente falava esses tempos. Sim, se reinventar. E nessa hora, por exemplo, quando tu citou um relacionamento com o filho, que não é mais a que entrou no casamento. É hora de conhecer quem é a Rafaela, já adulta, com filhos, não era solteira sem filhos, o que ela gosta? Quais são as coisas que dão prazer? Eu diria assim, ó, como eu posso começar a me preencher de mim? Olha só, nunca Porque tinha ouvido dessa forma. a gente troca muito, né? Porque olha só, quando saiu o teu marido, tá? Não dá um vazio? Sim, e para a mulher é muito mais fácil se adaptar a outra pessoa, né? Quando a gente casa, a gente aprende o ritmo do marido e forma um ritmo novo na casa. Depois os filhos nascem, você começa a seguir o ritmo dos filhos. Forma aquela família, você já está estruturada. Aí, de repente, quando tudo vem abaixo, né? Que você muda esse ritmo, que os filhos crescem, ou que você se separa, você se vê só e aí olha no espelho e pergunta: quem sou eu? Do que é que eu gosto, né? O que é que eu quero fazer? E muitas vezes a gente não sabe, a gente chega nesse momento. Eu acho que no pós-luto acontece isso. De você olhar no espelho e não saber o que quer, o que gosta, quem é você de novo. Eu só vou te dizer que tu tinha apagado aqui para mim, eu perdi um pedaço da tua fala, mas eu já entendi o que era. Não sei se o pessoal conseguiu acompanhar. Mas sim, no pós-luto, agora já chorei, agora deixa eu ver o que me preenche. Aquele saco vazio, não para em pé, agora deixa eu começar a encher, né? Eu lembro de uma pessoa, eu acho que tu estava comigo, mas eu lembro de várias pessoas dizendo assim, eu me separei e eu me dei conta que eu não sabia mais o que eu queria ir comprar no mercado. Porque eu sempre comprei o que o marido gostava, ou às vezes os filhos gostam, mas o que que eu gosto? Sabe, coisa simples. Ah, que tipo de filme? Porque também tem uma coisa cultural da mulher se adapta, e tu tem razão, tu me fez lembrar, na época de uma das formações em família, eu fiz mais de uma, que uma das professoras falou, gente, vocês se deram conta que a gente realmente molda para o marido, muitas vezes, a casa, que é aquilo assim, ai, hoje ele não veio almoçar, nem vou fazer almoço, qualquer coisinha para mim e para as crianças. Esse é um só, para mim, tem muito mais gente, né? Então, são coisas que vão entrando numa rotina que a pessoa se deixa. Aí tem um erro nosso, porque eu tenho um lado também que eu transito muito bem, entendo o universo masculino e eu sempre digo que 50% de cada um em todas as relações. Tem o aprendido cultural, mas vamos para as mais novas aí que vão entrar em relacionamentos, ou para os próximos,
relacionamentos que vai, não se deixem esvaziar. Aí também tem, a gente é coautora da vida, em todos os sentidos, né? Corresponsável. Exatamente. E a gente que é já experiente, né, Dani, já passou dos 30, pode ensinar para as meninas mais novas que isso não se faz. Normalmente, quando a pessoa se apaixona ou está vivendo um primeiro relacionamento, ela facilmente se molda com esse companheiro. E aí, o que que acontece? Ela vai perdendo a sua identidade, como se ela estivesse formando uma identidade do casal e, de repente, ela perde essa mulher que acabou sendo a atração para aquele homem, perde a sua essência, porque forma um novo molde, ela se molda a esse homem, e aí perde a sua identidade. Depois que esse relacionamento muda ou termina, ela se perde. Então, é isso que eu estava falando quando pifou a sua internet aí, que justamente a mulher, ela acaba se olhando no espelho e ela não se reconhece mais, porque ela perdeu a sua essência, perdeu a sua identidade. E é tão contraditório, tão ambíguo isso, porque é exatamente o que fez com que aquele homem fosse atraído, o que fez com que aquela família fosse formada, né? E ela deixou se perder com o tempo, naquele intuito de sempre querer agradar, de querer se adaptar, de fazer mais e mais, ela perde a essência. E a tal ponto que ela não acha mais nem dentro dela mesma. Às vezes ela precisa que outra pessoa venha dar a mão para tirar ela desse buraco e devolver para ela quem ela era, né? E aí, Rafa, claro que eu vou dizer que o homem também pode se perder e que a mulher também não vai reconhecer esse homem que era mais participativo, que também mudou, que ficou mais submisso, também acontece. Mas a gente sabe que historicamente é um papel mais da mulher ser cuidadora, né, do homem. A mulher, eu diria que a mulher se submete mais, abre mais mão de si mesma para cuidar da família. E aí ela se perde, quando os dois podem cuidar. Só que quando tu falou em se perder, tu me fez lembrar de um desenho que eu faço muito, que é preventivo. Não sei se vai dar, deixa eu pegar um canetão aqui. É bom que eu estou aqui no consultório, vim para cá, que daí... Que relacionamento, a coisa mais simples do mundo é isso aqui, ó. Isso aqui é um relacionamento. É o conceito mais básico que eu já vi em uma das palestras. Isso aqui é relacionamento, gente. É a intersecção. Lembra um conjunto A, B, intersecção lá no matemático? Essa é a parte que é do casal, mas a gente sempre tem que preservar o espaço de um, o espaço de outro, a identidade de um e de outro. Que, resumidamente, isso faria prevenir essa coisa que a gente vinha falando de se perder. Óbvio que a teoria é fácil. Óbvio que é muito bem assim, tão facinha, mas não é impossível. Não. E a gente está aqui exatamente para isso, né? Para ajudar a resgatar essa essência. A gente que já passou por isso sabe o processo, tanto no início como no final, né? E Dani, é tão difícil a gente conseguir guardar o coração dentro desses furacões da vida, né? Altos e baixos. E aí não só falando de separação, de divórcio, de famílias, mas dá uma dica pra gente aí. Como é que, em meio a um grande problema, que pode ser um luto, pode ser uma perda do trabalho, pode ser simplesmente uma preocupação financeira por não estar conseguindo uma fonte de renda suficiente para o dia a dia, como é que essa mulher, que é um ser extremamente emocional, guarda o seu coração? É para pensar mesmo, por isso que eu te adoro, você me faz pensar e crescer ainda mais. Olha só, eu costumo dizer, isso agora eu vou trazer uma coisa, inclusive, da minha vida pessoal. Uma frase que eu uso muito para mim e para quem está à minha volta, e muitas vezes eu uso até no consultório, comecei a usar algumas coisas. Primeiro, eu costumo dizer que às vezes o
pior que nos acontece pode ser o melhor. Eu sei que parece ambivalente, mas assim, cada vez, muitas vezes a gente passa por uma crise, por exemplo, perdi o emprego. É desesperador, a gente fica insegura, como é que eu vou dar conta, como é que eu vou me sustentar, se tiver família, como é que eu vou sustentar a família? E dali a pouco, aí sim olhar para dentro e ver que recursos eu tenho. Uhum. Aquela hora que eu disse assim, passou, chorei 2, 3 dias, agora vamos sacudir a poeira e dizer como eu vou sair dessa ainda melhor, ainda mais fortalecida. Tu não conseguiu um emprego bem melhor quando tu perdeu aquele primeiro? Nossa, com certeza. E eu estava pensando, inclusive, aqui que é o mesmo processo do luto, né? Porque a gente desespera na hora, sofre, mas você precisa pôr tudo para fora, aquele teu pânico, teu desespero, não resolve nada correndo, nunca toma decisão no dia do furacão, deita, descansa, se concentra, volta para si, e aí depois, 2 dias depois, o problema parece menor. É engraçado isso, né? Ele não mudou, o problema é o mesmo, mas você consegue entrar num nível de paz que faz com que esse problema pareça menor, né? A Bíblia fala da paz que excede o entendimento. Quer dizer, é impossível a pessoa ter paz no meio daquele furacão, mas ela consegue encontrar essa paz. E aí você falando sobre sempre vai ter uma situação melhor, tem um outro versículo que eu lembrei também. Se eu não estou enganada, o endereço é Romanos 8, 28, alguma coisa assim, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Em resumo, a linha de raciocínio é a seguinte: se aquilo está acontecendo com você, é porque você vai sair melhor dessa. Se o problema é grande, você vai ter que se levantar e virar um gigante para enfrentar aquele problema, mas você vai vencer. Então não importa se o problema é pequeno, se é grande, se ele é A, B ou C. Se ele está na sua frente, é uma oportunidade que você tem de crescer e de ser uma pessoa melhor. Rafa, eu comecei a rir aqui, porque assim, a sintonia é tanta, que tu falou uma palavra, tá? E eu vou ler para não dizer, eu posso mostrar para não dizer que eu estou mentindo. Porque a palavra Mostra, mostra, quero ver. aqui, ó, objetivos e propósito, dá para ler? Sim. Por isso que eu comecei a rir, porque assim, ó, a gente aprende, a gente aproveita em todos os lugares, é na Bíblia, é no livro de psicologia, é num filme, às vezes filme, sei lá, eu, infantil, tu tira mensagem, seja o que for, a gente está numa conversa com amigos, a gente está sempre aprendendo. E tu trouxe através do versículo bíblico uma coisa que é uma das questões que a psicopositiva fala, que é quando a gente encontra o propósito de vida da gente. Da gente entrar em propósito. E estava nas minhas dicas, quando eu comecei a falar e a gente mudou de assunto, que eu ia dizer se encher, se preencher de si mesma. E sim, o que eu gosto, o que eu não gosto, e tá. Então agora, deixa eu ir para outra fase. Quais são os meus objetivos de vida? O que eu quero, que é uma coisa. E qual é o meu propósito de vida? O que me faz plena? O que me preenche? O que me faz feliz? O que me norteia? Quando a gente vai encontrando o propósito da gente, a gente vai tranquilizando, a gente encontra os caminhos, encontra o caminho, às vezes profissional, tem gente que está numa profissão, nem perdeu o emprego, mas está infeliz. Sim, E daqui a tem pouco não tá muita mais gente assim. Tem gente que está muito agora em voga a mudança de carreira. Tem, verdade. Até porque por estudos a gente está vivendo muito mais anos e antes de começar vai acabar a vida no mesmo emprego, aposenta. E agora a gente vive produtivamente
80, 90 pessoas produtivas e querendo se sentir úteis. É. Então, ir descobrindo, se eu tiver que mudar de emprego, peraí, eu perdi o emprego, será que não é a chance de eu me readequar e fazer o que eu realmente gosto? Ou o meu sonho, ir atrás de outras buscas? Será que eu estou no lugar certo, na hora certa? E outra, quando fala, claro que eu volto para casamento porque minha mente está treinada para isso, né? Mas quando volta, por exemplo, acabou um relacionamento, a gente diz pelo menos 1 ano a 2 sem ninguém. Sem ninguém de namoro, né? Sem ninguém de casar, pensar em casar de novo. Por quê? Porque senão tu já vai pegar aquele espaço vazio e botar outra pessoa. Mascara, né? E o que a gente prega? Quando a gente se preenche da gente mesma, aí a gente não precisa de ninguém. Daniela? Não, é sério. Quando a gente não precisa de ninguém, aí talvez a gente esteja pronta para ter alguém novamente. Porque eu não preciso. Eu escolho estar com alguém que esteja inteiro também. E não outro meio pedaço que complete. Ou um emprego, ou um trabalho, ou um objetivo de vida, não interessa o que é. Mas quando tu te olha no espelho e te encontra contigo e começa esse processo da tua busca, é a hora que tu vai te tornando a tua melhor versão. E, na verdade, independe se é no relacionamento, se é na profissão, se é na tua vida em casa, né? Se é relacionamento com amigos. A partir do momento em que você está sozinha, mas inteira, você não precisa buscar outra pessoa ou alguma tarefa, alguma função no trabalho, algo material que te complete, né? Esse deveria ser o foco. Quando que você vai estar completa em si mesma? Quando que a tua identidade vai estar sarada o suficiente para você estar plena, independente de onde você esteja, de que trabalho você tenha, de onde você mora, quais são os seus bens ou quem está do seu lado. Será que você consegue estar inteira desse jeito? Será que você vai conseguir ser feliz na riqueza e na pobreza? E eu diria, minha amiga, que eu considero essa jornada uma busca constante. Eu não considero que vai estar acabada. Uhum. Porque se a gente para de buscar, para de querer crescer, para de querer evoluir, a gente perde também os objetivos de vida. Então, atingir essa etapa, estou feliz. É diferente de estar vazio e precisar preencher com coisas. Tanto que tu pode ver, mulher tem muito isso, não posso parar, ou eu tenho que passar o pano na casa, eu tenho que... Por quê? Porque tem que se preencher, porque não conseguem estar na sua própria companhia, no seu próprio vazio. Ou fica deprimido e sai correndo comprar coisas, né? Então, assim, quando tu consegue já estar suficientemente bem para te sentir mais em paz, mais inteira, aí sim, aí começa essa jornada, aí a gente descobre o prazer de ter as amizades que somam, que tem o mesmo nível de conversa que a gente gosta, a gente descobre o prazer das viagens, né? Eu tô lembrando coisas aqui de fora e fora. Mas, enfim, tu vai descobrindo tantas portas se abrindo porque tu tá mais tranquila para enxergá-las. Exatamente. A visão fica mais aberta, né? E agora, Dani, quando a pessoa está naquele lugar de simplesmente desespero, que ela não enxerga nada na frente dela, aonde e como ela deve pedir ajuda? Rafa, primeiro, ok, temos esteio de família, quando se tem famílias acolhedoras, nem todo mundo tem, né? Porque vocês sabem que tem famílias de acolhida e tem famílias tóxicas também. Isso é um dado importante, não dá para romantizar nenhum tipo de relação. É fato. Nem todas vão acolher. Então, tem acolhida familiar, tem, até esses dias num grupo que nós estávamos, não sei o que postaram um negocinho sobre as mulheres competindo, o grupo da confraria, não sei se tu lembra, e eu tentei achar um pedaço da nossa última live em que eu digo, depende, com a Rafa não sinto, por exemplo, um mínimo de competição. Pelo contrário, a gente tem essa coisa do propósito de todo mundo crescer junto e se ajudar.
Um Então, leva se o tu tem outro, é. um leva o outro. Então, se tu tens amigos assim, pode te aproximar de amigos que possam te dar um colo. Agora, é óbvio que eu vou dizer que o melhor, quando a pessoa está desesperada, é buscar o olhar de fora de uma profissional ou um profissional que tem a visão treinada para isso, que vai fazer a acolhida. E eu sempre digo que diferente, sabe que eu simplifico tudo. Diferente do amigo, do vizinho, da mãe, do pai que vão olhar para te dizer judiaria, vem cá, ou vão dizer no teu lugar eu faria tal coisa. O profissional, o terapeuta, o psicólogo é isento. Então ele vai tentar te ouvir e te ajudar a construir o teu melhor. O que é melhor para ti? Com os teus recursos, com as tuas bases, segundo os teus desejos de vida. Né? A Sim, gente está entendendo. Então, é óbvio que eu, aqui, segundo a minha visão, vou dizer, procurem um profissional da área da psicologia. E, gente, só uma coisa, se informem, falem com pessoas que já se trataram com essa pessoa, conheçam. E isso é na arquitetura, é na psicologia, é na medicina, em qualquer lugar que a gente vá, né? Não é porque não é todo mundo igual. Então, se informem de pessoas que vão ter uma visão que acha que vocês acham que vão ajudar melhor, que é mais sim. compatível com a visão de mundo de vocês. É, eu lembro de uma situação quando eu ia fazer terapia pela primeira vez, que eu ficava pensando assim, gente, mas será que essa turma aí, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, não é um povo meio doido? Como é que eu vou saber escolher? Eu não posso simplesmente abrir a lista telefônica e achar alguém pelo número. Essa pessoa pode manipular minha vida. O que ela for falar dentro da minha fragilidade, eu vou acabar ouvindo e seguindo. Então, isso foi uma grande dificuldade que eu tive, né? Eu comecei a fazer terapia, lembro que depois que eu recebi uma indicação de alguém confiável, e aí sim eu pude ir com segurança até um profissional para ouvir e falar do que eu precisava, né? Outro bom recurso que agora a gente tem, né? Já vamos fazer propaganda dos canais, mas eu lembrei agora, tem muita gente que vem depois de ver vídeos que eu posto, dando o meu, agora eu vou dar o meu testemunho, mas tem de outras colegas, de outras linhas também, que às vezes a pessoa fala e tu diz, eu me identifico com esse tipo de visão, com esse tipo de linha. Então também tem esse recurso a mais que fica mais fácil ter acesso ao profissional, conhecer como ele pensa, quais são as ideias e qual é a orientação teórica que tem. Porque tem linhas bem diferentes, né, Dani? Tem diversas, né? A minha linha, por exemplo, é familiar sistêmica. Então, mesmo a maioria dos meus pacientes é individual. Né? Eu, às vezes, atendo casais também, mas eu sempre vou estar olhando o sistema que a pessoa está. A família, o núcleo, onde é que ela se criou, quais são as marcas que foram ficando ao longo da jornada, os papéis que ela exerce na vida da família, como a gente se coloca na vida em geral. Mas aí a Sim, gente abre. Aí a já gente vai abre para o outro lado, espaço. né? Me lembro de Aí é uma vez ter ido fazer uma consulta e a mulher que me atendeu disse assim, olha, eu até posso te atender, mas para falar com você eu vou ter que falar com o seu marido, com o seu filho, eu vou ter que trazer todo mundo para cá. E aí eu fiquei meio indignada, falei assim, mas espera aí, se é o meu marido que está me trazendo o problema, como é que você vai trazer ele aqui? Mas isso não deixa. É uma visão sistêmica. Quem é terapeuta de família raiz, né? Tipo o Grossman, que é aquele que eu falo sempre do Rio de Janeiro, Sim, papa da terapia de família, ele só tem de família. Tu vai lá, ele vai dizer, não, eu vou querer todo mundo aqui. Eu tenho orientação dele, mas eu gosto muito de atender individual, com esse uhum. olhar. Então, depende da posição de cada um. Isso aí é de se adaptar, né? Mas E a aí, família, diga. uma curiosidade que eu tenho, já que você atende, né? Você como sexóloga, eu sei que atende tanto homens como mulheres.
E me diga uma coisa, quando a gente fala de resiliência, dessa pessoa mudar a mentalidade dela, se reinventar, levantar depois de um grande tombo, você vê diferença entre homem e mulher? Existe alguma facilidade em um dos sexos de se reinventar e levantar dessa forma? Rafa, agora eu vou te dar a minha visão pessoal, tá? Deixa eu deixar claro que eu não estou baseada em pesquisas científicas, nada disso. Mas como, e nada é por acaso, tem consultórios que a maioria da clientela é mulher. E eu disse antes, eu acho que desde muito nova, meus melhores amigos eram homens, eu transito muito por esse universo, eu acho muito fácil entender o universo, talvez até porque eu não tenho esse ranço que eles têm, ai, porque homem é difícil. Não, eu acho muito prática a visão masculina, né? Então, o que eu posso te dizer? Como eu atendo muita mulher e atendo muito homem, o que eu, Daniela, percebo no meu consultório é que, em muitos casos, o homem, quando ele busca, não porque ele veio, porque a mulher insistiu que viesse, porque alguém. Não. Quando Quando ele ele busca, quer. quando ele quer, o homem tem uma característica de ser muito prático. Sim, Então, quando ele se dá conta de um problema, ele tem um insight ali e ele vira, faz a virada logo e ele resolve muito mais rápido. Então, eu associo isso, que é se adequar às circunstâncias e mudar e melhorar, com resiliência. Então, não é que o sim, homem seja mais resiliente em geral. Talvez a mulher, eu acho, passe por mais adversidades historicamente, né? Tenha que ser mais resiliente. Mas o homem é mais prático. Ele, sim. quando quer mudar, quando ele quer melhorar, é assim e geralmente flui mais. E a mulher, muitas vezes, embora eu tenha visto as coisas, ultimamente eu ando comentando que eu tenho visto as mulheres se fortalecendo até por necessidade. E Uhum. alguns homens, eu tenho visto uma geração dos 30, 40, 40 e poucos, que a gente fala que ficaram meio amamãezados, ainda criados assim na barra da saia da mãe, Uhum. e que deram uma enfraquecida. Isso eu estou falando de visão pessoal, né? Então, as mulheres estão ficando, estão superando. Até hoje era essa visão que eu via. O homem rápido. A mulher, às vezes, ficava aquela coisa mais cultuando as dores. Agora, a Sim, mulher teve que se adequar, tem respondido mais, eu tenho visto mais frequentemente, e eu tenho visto alguns homens que, seja na vida, no convívio, no consultório, que às vezes eles ainda estão assim mais meninos. sim. Eu vejo essa relação com o emocional, né? Seguindo exatamente esse ponto que você colocou, vejo mulheres que demoram a promover essa mudança de vida, porque demoram a sair da fase da dor, ficam presas no emocional e demora a ter esse clique que você falou. E aí só depois que o clique acontece é que ela muda, vira a chave e resolve o problema. E vejo homens emocionalmente imaturos. E aí, Muito. por isso, eles acabam demorando com o processo deles. Porque realmente o homem é muito mais prático e objetivo. Mas quando a gente está vendo nessa geração de hoje, né? Homens de 40 anos morando com os pais, por exemplo, que na nossa fase não era normal, não era comum acontecer isso, a gente vê que não a mentalidade do homem, mas o emocional dele acabou ficando mais infantilizado. E aí ele tem essa velocidade também da resolução diminuída. Eu penso que é por isso, por causa do emocional, tanto de homem como de mulher. Concordo. A gente diria, falando em papéis, né, em terapia sistêmica, que familiar sistêmica, né, não é essa outra linha que eu estou falando agora mais nova. A gente diria que eles ficaram muito no papel de filhos ainda. Que eles não conseguiram Uhum. exercer o papel do homem, né? O que vocês falam aí, o patriarca da próxima geração. É, Ele é. ainda está o filho da mãe. Não adianta.
A gente já só vai ser o dono da casa na nossa casa, o adulto na nossa casa, não na casa dos pais. Só que tem pessoas que saíram da casa física, mas emocionalmente estão na casa simbólica. Não conseguem ainda assumir as suas vidas. Não E desconectou dos pais, né? parece que a mulher, quando assume, depois que saiu, ela assume muito mais, muitas vezes. Pelo menos mais uma geração maior, assim. Agora, também eu trabalho muito com adolescente, final da adolescência, adulto jovem, e eu vejo os meninos nessa idade já tão diferentes dessa geração dos 40, 40 e poucos que a gente via. Eu vejo esses meninos jovens com muito mais gás de querer a própria vida, de já estar... É Gente, eu vejo verdade, é meninos verdade. A impressão que eu tenho é que pulou uma geração, né? O Rafa até comentou aqui, conheço vários homens de 30, 35 anos morando com os pais, muito infantis. A impressão que eu tenho é essa, que pulou uma geração. Porque na geração anterior à minha, eu via homens que pagavam conta para a mulher, abriam porta, eram empresários, tinham bons empregos e que tinham orgulho dessa hombridade, de ser de repente o patriarca, o dono da sua casa, da sua família, e lutava por isso muito cedo. Na minha geração, eu tenho muitos amigos que ainda moram com os pais. Agora, se eu for falar do meu filho está com 20 anos. Com 18, ele já não morava mais em casa. Ele decidiu que ele não queria seguir as regras da mamãe e decidiu que, se ele queria ser dono do próprio nariz, ele tinha que cuidar da vida dele. Mas aí também, vamos lá, né? A gente sabe que eu não sou padrão, que eu não sou um parâmetro, porque a minha forma de criar meus filhos é diferente do que a gente vê por aí, né? Não sou aquela mãe padrão. Eu acho que quando a gente precisa ensinar os filhos, é deixando eles fazerem e soltando a rédea, né? Então eu cheguei e falei pro meu filho, olha, se você não quer obedecer às regras da minha casa, você pode ter a tua casa e as tuas regras, mas por enquanto essa casa é minha, as regras são minhas. Mas não é o politicamente correto, né? Hoje em dia o politicamente correto não ensina isso. Eu acho que tem que ter, como tudo, um equilíbrio, né? Tem que ter a dose de afeto e a dose de cobrança e a dose de exigência, e vem tudo junto no pacote. A gente não pode ser rígido em nada. Eu fiquei pensando, só voltando, que a gente desviou para filhos, para família, né? Embora isso faça parte de curar, levantar das dores, mas eu não sei como é que está o nosso tempo, Rafa. Eu não sei como é Nós que está agora. estamos com 63 minutos. Na verdade, a gente já passou de 1 hora. Eu acho que você pode fechar, dar uma conclusão para a gente encerra para não ter o risco de não salvar. Salva. O que eu fiquei pensando aqui, que eu tinha anotado só, até no pseudo roteirinho de 1 minuto antes, travou. É o meu ou é o teu que travou? O teu tá... Isso, a gente consegue te ouvir normal. Às vezes a imagem trava, mas o teu som tá saindo. Pode falar. Tá ótimo. Era para estar ótima a internet. Eu só queria voltar no processo da melhora, né? E eu ia voltar a te elogiar no contar a tua história e mostrar que pode, que também quando tu perguntou, eu quero frisar, não só procurar profissional, mas poder contar com pessoas de confiança, ou procurar pessoas que também passaram por situações semelhantes a que tu estás vivendo, seja a dor que for profissional, porque a gente sabe, tem aquela pessoa que tem uma boa visão profissional, a outra afetiva, às vezes a gente encontra várias coisas numa só pessoa, sim. Mas saber uma pessoa que tu confie, que passou por uma situação assim, e que tu possa chegar a essa pessoa e pedir ajuda em como tu superou, o que tu fez, que recurso tu usou. Não é que tu vai usar exatamente o mesmo recurso, tu não precisa copiar, mas tu pode ter ideias. Sim. Né? Quando a gente falava lá no IPE em modelar as pessoas, que é pegar como algum modelo para alguma coisa. Nós duas nos modelamos, eu sei em que tu me modela e tu sabe em que eu te modelo, tenho certeza.
né? Porque a gente pega o que é isso. Na verdade, gente, é ver o que eu posso admirar nessa pessoa, que eu posso me inspirar. São coisas boas, nesse sentido. Então, Sim, poder procurar alguém de referência para ti pode também te ajudar a ter uma inspiração para melhorar, para sair dessa situação. E não ficar acomodado no papel de vítima da situação. A gente lembra assim, ok, sofri, me passaram a perna na minha profissão, perdi emprego por um homem, tudo bem, mas eu não sou vítima. Eu sou uma pessoa que me recuso a me sentir vítima. Eu posso ter vivido coisas difíceis, mas eu penso, e outra dica é essa, quando a gente começa a se cobrar, por que eu fiz essa escolha desse emprego, desse marido, dessa viagem? Eu fiz a escolha que eu podia naquele momento. Era o que tinha para mim, era o que as minhas condições de referências emocionais me permitiam. Eu fiz o melhor que eu pude fazer. Acho que a gente sim, se perdoar é uma bela dica também para conseguir passar pelo olho do furacão. Se cercar, então, de pessoas que possam nos ser exemplos ou nos dar colo, e depois, eu até tinha posto aqui também ser exemplo para outras. Porque ter essa coisa de poder crescer, de poder se superar, quando a gente se dá conta que a gente consegue, que a gente conseguiu passar pelos maiores obstáculos, dá um prazer, dá uma sensação de poder. Eu não gosto de usar o termo empoderamento, porque também está muito batido, eu não gosto nada batido demais. Mas a sensação de poder no sentido bem, eu posso. Como eu posso, se eu posso superar isso, eu vou podendo superar cada vez mais. E eu sim. posso descobrir que a minha força é maior do que eu imaginava. Então a gente vai descobrindo um prazer de viver. E é muito legal poder compartilhar isso com outras pessoas. É isso mesmo. E a superação, né? Acho que a palavra é essa, já que a gente não pode usar empoderamento, Pode, mas deve, eu acho. Eu é que sou renenta, que tu sabe, quando todo não, é mundo que usa. é meio perigosa, né? A palavra empoderamento, mas vai. O Eu sentimento que você gosto tem bastante. de satisfação quando você se supera é muito bom, porque aí você começa a perceber que o limite não era o outro, não era o problema, mas o seu limite só está aqui, em você mesmo. E você pode mudar todas as coisas. Você pode ter a vida que você decide ter. E acho que essa é a grande chave, né? E eu quero terminar concluindo assim com uma frase que eu ouvi uma vez de Joyce Meyer, que é uma pastora americana, e eu levo para a vida. Ela diz assim, que você pode ser uma vítima ou você pode ser alguém poderosa, mas nunca você vai poder ser as duas coisas. Então a escolha é sua, não é? E já que nós temos que ser pessoas fortes, se reinventar e vencer na vida, abraça o travesseiro, fica vítima um dia, no segundo se levanta e vai. É isso aí, se permite chorar, mas levanta e anda, porque ninguém vai fazer isso por você. Verdade. Obrigada. Só me fez lembrar, não importa o que a vida faz com você, o que importa é o que você faz com o que a vida faz com você. Amiga, Exatamente. obrigada por mais esse convite. Tu sabe que é sempre um prazer conversar contigo, seja pessoalmente, seja aqui para todo mundo ouvir, seja na live, mas é sempre muito bom assim. A gente divide um pouco de história e a gente está junto mais um pouquinho. É isso aí, mata a saudade, ajuda a mulherada e ensina mais e mais, né? Passar o conhecimento e também a gente cresce tanto, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Verdade. Beijo, muito bom falar com você, amiga. Tamo Beijo para junto. todo mundo aí. Beijo, Tchau, Rafa. pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus.